Condomínio Legal, com Márcio Raschkowski. Hoje é dia de Condomínio Legal, já estamos em contato com ele, Márcio Raschkowski. Bom dia, Márcio. Oi, Fabiola, bom dia. Conexão com o Rio de Janeiro também. Daqui a pouquinho, a Bianca Santos Já lá tô. com a gente. Daqui a pouquinho. Já tá aí, Bianca? Tô por Não? aqui. Tá por aí. Desculpa, a gente tinha entendido aqui de que você não estaria. Nada, tô a postos. Bom Tá dia, postos, Fabiola. bom Bom dia. dia, Márcio. Oi, Bianca. Bom, a gente vai falar de um assunto muito triste, na verdade, mas que está causando bastante preocupação. Há pouco entrevistamos até um médico para explicar para a gente de que maneira uma pessoa morre ao inalar o monóxido de carbono. Porque a gente está falando de um caso que aconteceu em Santo André, no ABC Paulista aqui. 4 pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas num apartamento. Os corpos estão sendo velados neste momento. E justamente a suspeita da polícia, e quase a certeza disso, é de que eles morreram após a inalação de gás. O aquecedor a gás do apartamento estava sem a chaminé, as janelas do apartamento todas fechadas, e aí eles começaram a inalar, desmaiam e acabaram morrendo. Isso aconteceu também no Chile, no caso que ficou muito conhecido recentemente, faz mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio. A gente teve um caso também em Campos de Jordão, pai e filha que também morreram. Tivemos um caso de uma churrasqueira aí a carvão em Guarulhos também na semana passada, e 3 pessoas da mesma família também morreram. A pergunta que eu te faço, Márcio, é quais são os cuidados dos condomínios em relação a esses aquecedores a gás que são muito comuns no nosso país? Bom, Fabiola, uma tragédia horrorosa. E toda vez que alguém me pergunta sobre esse assunto, de instalação de gás, de aquecedor a gás, eu sempre falo, gente, tem condomínios aqui em São Paulo e em outros lugares que são verdadeiros barris de pólvora. Só não acontece acidente, olha, porque a gente tem sorte. Tem prédio há 30, 40, 50 anos sem uma manutenção preventiva nesses equipamentos. Então, a gente separa esse assunto em 3 palavrinhas. Palavrinha número 1, instalação. Na hora de instalar esses equipamentos, tem que ter um profissional responsável, tem que ter uma empresa certificada pelas companhias de gás, tem que ser alguém homologado, não pode pedir um favorzinho para o zelador, um favorzinho para o amigo que entende de instalação. Precisa ser uma instalação certificada, para já começar da maneira correta. Segundo ponto, manutenção. Esses equipamentos têm uma vida útil longa, porém a gente precisa todo ano dar manutenção. Você pode perguntar aqui entre nós aqui, quem faz manutenção no seu aquecedor a gás em casa? Ninguém faz, eu duvido que a gente faça. Então, nós precisamos realmente mudar de hábito em relação a esse assunto e começar uma vez por ano a fazer manutenção. O que é mais inteligente é que o próprio condomínio contrate um funcionário, um prestador de serviço, para que ele passe de apartamento em apartamento, aí vai ficar muito mais barato e muito mais efetivo. Então a gente já falou de instalação e a gente falou de manutenção. A instalação, até uma questão aí da instalação, ô Márcio, pode o aquecedor ficar dentro do banheiro, como acontece em alguns lugares? Não deveria, porque tem que ser um lugar ventilado, tem que ser um lugar que tenha respiro, que tenha chaminé. Então, o ideal é que tenha uma área específica para ele. Mas projetos antigos, talvez o jeito que dá é instalar em algum canto da casa, às vezes, o banheiro. Então, por isso que é bom ter uma verificação completa no condomínio, por um engenheiro elétrico, ou por alguém que entenda desse assunto de verdade. E aí, Márcio, eu não sei se você vai falar sobre fiscalização, mas queria saber justamente sobre essa verificação, né? Porque no caso de Santo André, se eu não me engano, o síndico já tinha feito um alerta, né, sobre essa falta da chaminé. Quer dizer, e não tinha e foi ficando sem e aconteceu esse acidente, né? Essa trágica situação. Bianca, fiscalização pelo poder público não existe. O bombeiro não fiscaliza essas coisas, a prefeitura também não. A fiscalização cabe ao síndico e a cada morador. Neste caso, que não tinha chaminé, talvez o condomínio podia notificar esse apartamento e os outros para que colocassem a chaminé sob pena de tomar uma multa, alguma coisa assim. Porque
às vezes, não põe só em risco a própria família que está lá dentro, mas o prédio inteiro, porque o risco não é só da pessoa morrer por inalar o gás, o risco é explodir. E aí a terceira palavrinha, a gente já falou de instalação, falou de manutenção preventiva, e a terceira palavrinha são os nossos hábitos. A gente precisa aprender mesmo no frio, a deixar uma fresta na janela, deixar o lugar respirar, deixar o lugar arejado. Se a gente sente um cheirinho de gás, a gente precisa pegar o hábito de avisar o síndico, eventualmente até chamar o bombeiro, se for o caso, e não simplesmente falar, estou sentindo cheirinho de gás, vai lá, abre a janela e vai embora. Porque isso pode ser um vazamento constante, né, que vai acumulando. Então a gente precisa melhorar as instalações, a gente precisa efetivamente ter um plano de manutenção e a gente precisa mudar nossos pequenos hábitos. Essa tragédia de Santo André é uma tragédia anunciada, porque tem um monte de prédio em São Paulo inteiro, no país inteiro, com um aquecedor a gás absolutamente mal instalado. Ô, Márcio, prédios, não, pode concluir, desculpe. Para os prédios, sai muito mais barato contratar um profissional para passar de apartamento em apartamento do que esperar a boa vontade de cada morador contratar um profissional para fazer isso de forma isolada. Então vamos aproveitar essa tragédia, nós síndicos de prédios, vamos aproveitar essa tragédia, contratar um profissional, visitar apartamento por apartamento, e aqueles que tiverem com a instalação, por exemplo, como nesse caso sem a chaminé, o síndico tem que dar uma notificação para a pessoa resolver em 48 horas ou em 24 horas, claro, sob pena de tomar uma medida mais drástica, porque é segurança, né? Ô, Márcio, na conversa aqui com o Dr. Paulo Saldiva, ele estava explicando do perigo disso, porque a primeira coisa que acontece com o nosso corpo é a gente ficar sonolento e meio que dormir, e você não sente. E ele falou que nos Estados Unidos e na Europa é muito comum, as casas todas têm o tal detector de monóxido de carbono. Que é um alarme que, quando começa a subir muito, ele apita para justamente chamar a atenção. A gente não tem isso aqui no Brasil, né? Não se usa isso, né? Você vê isso nas casas. E a gente até foi pesquisar aqui, Márcio, não é algo que custe tão caro, em torno de R$130. Tem de R$200, tem de R$80 na internet para vender. Então, sabe o que seria legal? Que existe um documento para os condomínios que chama AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. E o bombeiro avalia se o prédio tem boas condições de combate a incêndio, etc., para poder dar esse documento para cada prédio. Seria ideal que o próprio Corpo de Bombeiros exigisse essa providência, porque aí os prédios iam ter um prazo para se adaptar, 1 ano, 2 anos, e aí depois só sairia o AVCB se tivesse esse equipamento que não é tão caro. Olha, seria perfeito, porque a gente esperar só a boa vontade de todo mundo, isso vai demorar décadas. Então, se partisse do Corpo de Bombeiros essa determinação, eu acho que no máximo 1 ano, 2 anos, todos os prédios estariam adaptados para isso, já que não é tão caro. Tá certo. Só uma última pergunta, Fabíola, se ainda tivermos tempo, também mobiliza aqui a nossa audiência do Rio esse assunto. O Carlos Fernando perguntando para o Márcio se, no caso de um contrato de locação, tem que constar, né, sobre a situação do aquecedor, sobre manutenção, sobre fiscalização e como que isso é conversado com o síndico, se o imóvel é alugado. O ideal, se a gente pegar contrato de locação para ler, a gente vai ver que tem uma cláusula genérica dizendo assim, que a manutenção do imóvel, a manutenção corriqueira, é por conta do inquilino. Mas esse tipo de manutenção no aparelho de gás não é responsabilidade do inquilino. Eu acho que é o proprietário que tem que, a cada ano, a cada 2 anos, fazer a manutenção, a inspeção e a manutenção e arcar com os custos. Não é um custo do inquilino, é um custo do proprietário. Deveria ser uma prática já usual, mas não é. Ok. Márcio, muito obrigada aí pelos alertas e pelos ensinamentos. Até uma próxima. Valeu, até. Tchau, tchau. Tchau, Bianca. Tchau, Fabíola. Obrigada, Márcio. Bom dia. Bom, se você tem dúvidas, pode mandar mensagem aqui pra gente. condomíniolegal@cbn.com.br